Olá, sou o missionário Jonivando. Aqui vou trazer um estudo sobre expulsar demônios está autorizado por Jesus. Vamos refutar alguns ensinamentos errados que contradizem o ensino de Jesus sobre expulsar demônios. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, peço que se inscreva e curta as nossas mensagens. Vamos começar lendo Mateus 7, 22, 23, onde na sequência você vai observar que expulsar demônios é fazer a vontade de Deus em seu reino. Isso mesmo. O fato é que expulsar demônios está autorizado por Jesus. Esteja alerta. Se você fala contra a libertação, expulsão de demônios e curas, você está do lado do diabo e não de Deus. Vamos agora ao texto mais lido pelos incautos que pregam contra expulsar demônios. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Esta passagem bíblica é erroneamente interpretada por muitas pessoas e lideranças do contexto evangélico. No entanto, erroneamente interpretam o texto como se esse estivesse desautorizando o crente a expulsar demônios, operar milagres e profetizar em nome de Jesus. Na verdade, não é isso que Jesus fala nesse texto. Tem muita gente com vídeos no YouTube apontando o dedo falando neciamente contra expulsar demônios, até mesmo no púlpito das igrejas. Se você olhar bem, expulsar demônios e trabalhar com libertação é uma característica muito importante no reino de Deus. Infelizmente, tem muitos que ensinam no púlpito de suas igrejas esse tema de modo errado, tendo como referência Mateus 7, 22, 23. Precisamos entender que Jesus está se referindo às pessoas religiosas e inescrupulosas. Pessoas guiadas pelo espírito de engano utilizando-se do nome de Jesus para enganar as pessoas. Esses ensinos têm por base doutrinas de demônios. Conquanto, essas supostas operações de milagres, exorcismo a qual Jesus pronunciou são referentes a manifestações de demônios operando com mentiras na vida de pessoas que vivem fora da presença de Deus, vivem em pecado, não têm comunhão com Deus. Isso é o que Jesus está se referindo nesse versículo de Mateus 7, 22 e 23. Observem bem, Jesus fecha o verso 23 dizendo porque a exclusão de não entrarem no céu. Essa exclusão são para aqueles que nunca tiveram experiência com Jesus. De fato, Jesus não o conhecia e por isso praticam iniquidade. É certo que também, Jesus fala daqueles que conheceram a verdade tendo experiências com o Espírito Santo. Porém, depois andaram relapso em sua comunhão perdendo o temor a Deus e não se arrependendo de seus pecados. Por isso, não serão mais salvos mesmo tendo expulsado demônios, operando curas e milagres. Portanto, esse texto declarado por Jesus não é uma base doutrinária, onde expulsar demônios não seja necessário. Pelo contrário, Jesus nos autorizou a expulsá-los porque é preciso e importante na dimensão do reino de Deus. É muito perigoso falar contra expulsar demônios, sendo essa uma realidade do reino de Deus. É exatamente isso que Satanás deseja, que os crentes não dêem importância a essa realidade do reino de Deus. Sutilmente, ele tem trabalhado com essa sugestão na mente de muita liderança. Isso porque a intenção do inimigo é fazer com que os crentes não utilizem o poder e a autoridade conferida por Jesus Cristo para combatê-los. Portanto, ele quer que os crentes não tenham força contra ele. No entanto, trabalha na mente daqueles que são relapsos em acreditar que libertação e expulsão de demônios é uma das características mais importantes no reino de Deus. Conquanto, Jesus realmente bateu o martelo e deu o veredito e determinou que aquele que crer e lhe segue tem poder de expulsar demônios. Agora observem bem, muitos me dirão, conforme Jesus disse em Mateus 7, 22, significa dizer um determinado números, mas não todos ou a maioria de pessoas. Ou seja, um determinado número que nunca foram de Deus ou que foram e deixaram de ser. Note bem, grupos religiosos fora do contexto evangélico realmente nunca conheceram o Senhor Jesus. Esses grupos utilizaram o nome de Jesus, porém as supostas manifestações não aconteciam, como não acontecem pelo seu nome, mas por ações de espíritos enganadores, ou seja, por demônios. O que estou dizendo com isso é que o nome de Jesus não tem efeito para os praticantes da iniquidade quando pronunciarem para curar, operar milagres e expulsar demônios. Jesus deu autoridade para usar seu poderoso nome para quem de fato é dele, que obedecem sua palavra vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Preste bem atenção.
O poder do nome de Jesus não funciona para os praticantes da iniquidade. Você vai ver agora que curar, operar milagres e expulsar demônios são manifestações de autoridade e poder concedida por Jesus. Deus quer que você seja ousado, intrépido e utilize o nome de Jesus para desfazer todas as forças de Satanás. Ele deu autoridade a você para isso. Observe o texto de Lucas 10 verso 9 e 19. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Muitos por terem um ministério estático com pouca fé usam Mateus 7:22, 23 para maldizer o ministério daqueles que ousadamente expulsam demônios, curam e operam milagres. Mas, não sabe eles que agir assim desobedecem a Deus, pois Ele nos autorizou a libertar cativos em o nome do Senhor Jesus. Líderes que não utilizam o nome de Jesus de forma ousada para curar, libertar as pessoas e expulsar demônios têm visão pequena na dimensão de poder do reino de Deus. Observe que, Jesus falou nessas operações de poder com ênfase aos sinais seguindo os que creem em seu nome. Como está escrito no Evangelho de Marcos 16 versos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Com isso entenda, é da vontade de Deus que o crente se utilize do nome de Jesus para combater as hordas do inferno. Deus quer sim curar, operar milagres, promover libertação, e quer que possamos expulsar demônios. Não tenha dúvida, o seu poder está disponível para o crente combater as hordas do inferno. Os instrumentos de Deus em seu reino somos nós mesmos, não tem como negar isso. Tendo em conta que as lutas contra o império das trevas são reais e a Bíblia não nos esconde essa realidade. Portanto, você deve se apropriar do poder de Deus e do nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer nos utilizar, para tanto, precisamos urgentemente com fé e ousadia usufruir do seu poder e do nome de Jesus para expulsar esses capetas do inferno. Nunca haverá erro algum em expulsar demônios e operar milagres. Tudo isso está na palavra de Deus e está autorizado por Ele. Deus e o nome de Jesus. Não dê crédito às palavras contrárias de pessoas que se utilizam de Mateus 7:22-23 de modo errôneo. Entendo que muitos não fazem esse trabalho de libertação com poder por falta de fé. Não fale fé para a salvação, e sim fé para operar o poder de Deus. Quando uma pessoa fala contra as coisas pertencentes ao reino de Deus, está agindo contra a palavra e apagando o Espírito de Deus. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:19-20. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Portanto, expulse demônios e faça a vontade de Deus. Entenda, como filhos de Deus precisamos agir de acordo e a favor da Bíblia, não contra. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus nosso Pai eterno e não a de Satanás. Os apóstolos no começo do desenvolvimento da igreja operam sinais extraordinários, expulsando demônios, curando, libertando pessoas. Portanto, eles tinham entendimento e com intrepidez interagia dentro dessa realidade de Deus para sua igreja, porque expulsar demônios é fazer a vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos vemos como todos interagiam com entendimento. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4 versos 29 e 30. Devemos ter o máximo de cuidado para não condenar o que a palavra de Deus não condena e nem falar contra. Queridos, espero ter ajudado você. Que Deus abençoe você fazendo resplandecer sua vida. Até a próxima mensagem.